aprendermos um pouco mais do nosso Deus, nos conhecermos, fazermos uma amizade bonita, para que o dia em que Jesus voltar aqui neste mundo, nós possamos ir todos nós junto com Ele lá para o céu. Amém? Nós vamos começar cantando aqui algumas músicas que vão anteceder essa programação. Todas as noites será nesse formato. Cantamos algumas músicas e depois começa a mensagem. Nós escolhemos alguns hinos bem conhecidos, são hinos do Inário. E o primeiro hino fala de um sentimento que nós temos que ter quando nós acreditamos, confiamos e conhecemos a verdade. Fala sobre alegria. Mas Edon, eu acho que a gente tem que cantar com alegria sorrindo e tem que cantar alegre. O hino Grande Alegria, a gente não pode cantar assim, grande alegria. A gente canta alegre sorrindo. E vocês perceberam, a ala de cá foi a eleita, né, Edon? Sim. Essa aqui vai ser a que vai cantar mais forte, mais bonito. Amém? Amém. Vamos começar então. Número 489 do Inário, para quem quiser acompanhar. Grande alegria. Inundou meu coração ao descobrir que Cristo vai voltar. Grande alegria inundou meu coração descobrir que Cristo logo vai voltar. Grande alegria explodiu a emoção pelo que Cristo fez e faz pra me salvar. Olhando ao redor eu vejo a dor, pessoas sofrendo sem amor, comendo miséria para não morrer, tentando na vida não sofrer. Olhando ao redor eu vejo fé no mundo que quer mudar até, mas essa mudança nunca vai chegar, senão quando Cristo retornar. Grande alegria inundou meu coração ao descobrir que Cristo logo vai voltar. Grande alegria explodiu a emoção pelo que Cristo fez e faz pra me salvar. Só as mulheres agora. Olhando ao redor eu vejo o fim de tudo que tem valor pra mim. Os sonhos da vida todos pelo chão, o mundo é só desolação. Amém. Olhando ao redor eu vejo o céu fechado e coberto por um véu. O brilho do mundo então se apagou e a vida de Cristo então brilhou. Todos juntos. Grande alegria inundou meu coração ao descobrir que Cristo logo vai voltar. Grande alegria explodiu a emoção pelo que Cristo fez e faz pra me salvar. É incrível sabermos que Jesus ele fez um tremendo esforço só para salvar a cada um de nós. Nós vamos cantar uma música agora que se chama Porque Ele Vive. Nós acreditamos e confiamos que Jesus ele está vivo lá no céu, Ele está intercedendo por nós e preparando tudo mesmo para que Ele volte logo aqui para nos salvar. Isso é maravilhoso, porque os nossos pecados, o nosso merecimento não chega nem perto daquilo que Jesus tem preparado para nós. Número 70. Para sofrer.
vocês cantando. Agora nós vamos todos juntos cantar a música Nasce em Mim. Essa música que vamos cantar todos os dias aqui nessa programação. Diz que Jesus ele precisa nascer em nossa vida de uma forma tremenda, porque muitas pessoas hoje estão desanimadas, chorando, tristes e querendo até desistir de viver. É muito provável que essas pessoas já desistiram de Jesus, por isso que elas estão tão tristes e tão decepcionadas com esse mundo. Por isso nós vamos cantar agora a música Nasce em Mim, que vai colocar em nosso coração a vontade de ter Deus na nossa vida. Vamos todos cantar em pé. Deus, ouve a minha oração, nasce em mim e me salva. Deus, ouve a minha oração, nasce em mim e me salva. Apaga o meu pecar, nasce em mim, nasce em mim, nasce em mim e salva minha vida. Deus, ouve a minha oração, nasce em mim e me salva. Deus, ouve a minha oração, nasce em mim e me salva. Apaga o meu pecar, nasce em mim, nasce em mim, nasce em mim e salva minha vida. Nasce em mim, nasce em mim. Em mim, apaga o meu pecar, nasce em mim, nasce em mim, nasce em mim e salva minha vida. Nasce em mim e salva minha vida. Nasce em mim e salva minha vida. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do Senhor Jesus Cristo. Amém. Maranata, irmãos. Senhor, e nós? Veremos. Amém. Deus é maravilhoso. Está no nosso meio, na presença do seu santo e maravilhoso Espírito. Convidamos os irmãos agora a nos ajoelharmos e buscarmos ao nosso Deus em oração. Grande e maravilhoso Deus,
Estamos felizes porque nesta noite, mais uma vez, o Senhor nos concede o privilégio de vir à sua casa de oração para adorá-lo em espírito e em verdade. E rogamos, Senhor Deus, que na grandeza deste momento em que o teu povo se encontra diante da tua santa presença, que o Senhor transforme a vida desses teus filhos e que o coração se torne puro. Porque somente um coração puro pode ser habitado pelo Senhor do universo. Nos colocamos também, Senhor, diante do Senhor, pedindo também o perdão de todos os nossos pecados e falhas. Também, querido Deus, neste momento, a tua bênção seja dada, Senhor Deus, aos teus filhos que trazem as ofertas e os seus dízimos, e que estes certamente entregarão em tuas santas e poderosas mãos. Oramos, Pai, não porque temos algum merecimento. Oramos agradecidos no nome daquele que é poderoso, que é Salvador e que é o único nosso Deus e Senhor, o nosso amado Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Há somente um Deus a quem servimos. Há uma só mensagem a proclamar. Somente um caminho para trilharmos. E somente um nome tem poder, e há poder no nome Cristo e no sangue que verteu, pois somente poderemos triunfar e prosseguir. E há poder em seu Espírito e há força em suas mãos, e há poder no nome Cristo, pois sua vida deu por amor.
vezes me perco nesta vida, mas seu doce Espírito vem me encontrar. O seu nome limpa o pecado. Vou louvar o nome Cristo Rei, e há poder no nome Cristo e no sangue que verteu, pois só nele poderemos triunfar e prosseguir. E há poder em seu Espírito e a força em suas mãos, e há poder no nome Cristo, pois sua vida deu por amor. E há poder no nome Cristo e no sangue que verteu, pois só nele poderemos triunfar e prosseguir. E há poder em seu Espírito e a força em suas mãos, e há poder no nome Cristo, pois sua vida deu por amor. Boa noite, irmãos. Que bom revê-los todos nessa noite e receber aqui amigos desta igreja central, amigos que nos visitam de outras igrejas, como a igreja de Itaú, que veio aqui representar todo esse distrito que compõe essa igreja, mais a igreja do Itaú, amigos que vieram de outras igrejas e amigos que estão nos visitando. Nós estamos continuando este evento do Impacto Joinville. E durante essa semana estaremos juntos, refletindo na palavra de Deus, orando, buscando o poder dos céus, o reavivamento e o batismo no Espírito Santo. E cada noite nós teremos oportunidade de ver decisões sendo tomadas, decisões por Cristo e decisões pelo batismo também, que sela a aceitação de Cristo e o momento da mudança de vida da pessoa, é o novo nascimento. E nós queremos convidar aqui à frente um casal que será batizado nessa noite, o Pedro e a Márcia. Por gentileza, podem vir à frente para que sejam apresentados à igreja, para que façam o seu voto, o voto batismal. Eu gostaria que o Josué, que trabalhou com eles, também possa vir à frente. E eu sei que há pessoas que também trabalharam diretamente com esse casal. Podem vir à frente também nesse momento especial. Aqui estão, bem-vindos, Márcia e Pedro. Que bom receber vocês nessa noite para termos esse momento especial do batismo. Aqui está a família, aqui estão os irmãos da igreja que trabalharam com eles. A igreja sempre faz uma apresentação dos candidatos, o que nós chamamos de voto batismal, onde publicamente as pessoas que vão se batizar declaram a aceitação dos princípios bíblicos. E então a igreja vota a aceitação deles como membros, como parte da comunidade adventista. Aqui nós temos a igreja de Itaú e a igreja central, que poderá fazer esse voto assim que eles disserem o sim para as perguntas que nós daremos. Nós vamos fazer o voto resumido. Prezados irmãos Pedro e Márcia, vocês dão testemunho publicamente de que aceitam Jesus Cristo como vosso Salvador e Senhor? Sim. Para ficar mais visível, levante as mãos. Levante uma mão, a mão direita, muito bem. Segunda pergunta. Vocês creem na Bíblia como a palavra de Deus? Creem que todos os ensinamentos da Bíblia são para o cumprimento, para a obediência do ser humano, para que o ser humano viva na presença de Deus? E vocês prometem se esforçar para andar na presença de Cristo como pessoas salvas, para cumprir os requisitos da palavra de Deus, dedicando-se totalmente ao Senhor,
sendo fiéis na questão da mordomia, sendo leais a Deus nos princípios de saúde e tudo mais que a Bíblia pede como requisito daquelas pessoas que andam com Cristo Jesus? Se sim, ergam também a mão. Amém. Terceira pergunta. Crendo em Cristo Jesus como Salvador, crendo na palavra de Deus como bússola para a vida, vocês desejam fazer a demonstração pública da fé, da crença em Jesus, da vivência de acordo com os princípios bíblicos, através da cerimônia de iniciação da vida cristã, que é o batismo nas águas, o batismo por imersão, para perdão dos pecados, para a morte do velho homem e para o início de uma nova vida através da fé. Se vocês aceitam, ergam a vossa mão. Deus seja louvado. Ao se batizar como membros da Igreja Adventista, eles pretendem e prometem seguir os princípios que estão na palavra de Deus. E agora eu me dirijo à igreja que está presente. Quantos de vocês nessa noite aceitam esses irmãos, a partir do batismo, como irmãos em Cristo Jesus, para caminhar juntos até a volta do Senhor Jesus Cristo? Erga a sua mão. Amém. Deus seja louvado. Nós aqui na frente vamos nos ajoelhar, os irmãos permaneçam sentados como estão. Vou pedir que o Josué faça uma oração de consagração. Poderoso Pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel. Toda a honra, toda a glória, todo louvor e adoração somente ao Senhor Deus grandioso. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos escolheu para levar esta mensagem a esta família, começando, Senhor Deus, por esta dupla missionária que abraçou este sonho deste casal de conhecer o Senhor e mais ainda, ter a oportunidade na noite de hoje de selar contigo para as mansões do reino eterno. Abençoe, Senhor Deus, a eles e que nós possamos ajudá-los nesta caminhada que está muito próxima da volta de teu Filho amado Jesus. Nada, Senhor Deus, poderíamos fazer se não fosse mérito exclusivamente do nosso Deus, o Espírito Santo, porque tudo foi feito por intermédio dele e para ele também. Toda honra, toda glória, todo louvor e exaltação somente a Ti, poderoso Deus, e acreditamos que o céu está feliz e feliz ficará muito ainda por outras pessoas que ainda vai chegar no Teu aprisco, por Jesus. Amém. Muito obrigado. Vocês podem se assentar, eles vão colocar as vestes batismais. O pastor Quarup, pastor desse distrito, vai efetuar o batismo. Amigos, nós vamos refletir na palavra de Deus todas essas noites com assuntos de decisão, com assuntos de fé. Eu gostaria de iniciar falando sobre um assunto importante: confissão e arrependimento. Vão ser colocados alguns slides e cada noite também, no início da mensagem, nós vamos falar sobre um tema de consagração e convidar os amigos para tomar uma decisão de consagração, de reforma de vida, de mudança de atitude. E então o pastor Quarup fará uma oração de dedicação. Nessa noite nós vamos falar sobre esse tema, a oração de confissão e de perdão. Amigos, Ellen White diz no livro Fé e Obras, página 33 e 34, que os homens que viveram mais perto de Deus, os homens que sacrificaram a própria vida, de preferência a pecar intencionalmente contra Deus, os homens a quem o Senhor honrou com divina luz e poder, eles reconheceram que eram pecadores e indignos dos seus grandes favores. Eles sentiram sua debilidade e ficavam pesarosos por seus pecados e procuraram imitar o modelo que é Jesus Cristo. Os grandes homens de Deus foram os mais humildes, que se sentiam mais pequenos. Os justos, em sua angústia, diz o livro História da Redenção, terão um profundo senso de sua indignidade e com muitas lágrimas reconhecerão a sua completa indignidade. Como Jacó, eles pleitearão a promessa de Deus por meio de Cristo, a promessa feita para tais pessoas dependentes, desamparadas, arrependidas dos seus pecados. Esses são os homens fiéis de Deus, que clamam, pedindo a Deus perdão, confessando os pecados e buscando a restauração. Isaías 59, verso 2 diz:
As nossas iniquidades, elas fazem separação entre nós e o nosso Deus. Os nossos pecados encobrem o rosto de Deus de nós, para que Deus não nos ouça. E quando nós pecamos e nos separamos de Deus, o único remédio é a confissão, a busca de perdão, a busca da restauração. Por isso, o apóstolo Pedro aconselhou aos judeus, e a palavra de Deus ecoa até nós hoje no conselho: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Esse é um convite de Cristo para nós. O salmista Davi, ele disse: confessei a Deus os meus pecados, e a minha iniquidade não encobri. Eu dizia: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e Deus perdoou a maldade dos meus pecados. Quem é capaz de ver o seu pecado e de confessá-lo a Deus, receberá de Deus perdão, receberá de Deus remissão, receberá de Deus vida nova. A Bíblia também diz, Moisés escreveu em Números 14, 17 a 20: agora, pois, rogo-te, ó Deus, que a força do meu Senhor se engrandeça, como tens falado, dizendo: o Senhor é longânimo, grande em misericórdia, e que perdoa a iniquidade, a transgressão. Perdoa, pois, Senhor, a iniquidade desse povo, segundo a grandeza da tua misericórdia, como também perdoaste este povo desde a terra do Egito até aqui. E disse o Senhor: conforme a tua palavra, perdoarei. Que coisa maravilhosa, irmãos, é recebermos o perdão de Deus. Recebermos o perdão completo do Senhor. A Bíblia fala de pessoas que se arrependeram e foram perdoadas. Por exemplo, nós temos o povo de Nínive. Ontem falamos a esse respeito. Como aquele povo se arrependeu e Deus perdoou. O texto de Jonas, capítulo 3, verso 10, diz: Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado que faria a Nínive e não fez, porque aquele povo se arrependeu. Nós temos inclusive o exemplo do mau rei Acabe, que pecou, que errou, que foi condenado por Deus, mas no final da sua vida ele se arrependeu, vestiu-se de pano de saco, e o castigo que estava prometido para vir naqueles dias contra ele foi adiado. A Bíblia diz em 1 Reis 21, verso 29, não viste que Acabe se humilha perante mim? Por isso, porquanto se humilha perante mim, não trarei esse mal nos seus dias, mas nos dias de seu filho o trarei sobre essa casa. Deus prolongou o tempo de graça, porque Ele é misericordioso. E Ele diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados e nos purificar de toda a injustiça. De toda a injustiça. Não importa o tamanho do teu pecado, maior é o poder do sangue de Cristo para perdoar. O apóstolo Paulo experimentou na sua vida muitas vezes o que seria o perdão de Deus. Mas ele iniciou a sua experiência cristã quando Ananias, aquele homem de Deus, olhando para aquele que até ali era perseguidor da igreja, falou para ele do poder de Cristo para perdoar. E então Ananias disse para aquele homem: e agora, Saulo? Por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo, lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Aquele homem, Saulo, se levantou, recebeu o perdão dos pecados, o batismo do novo nascimento e teve uma vida nova. Todo aquele que confessa os seus pecados e deixa, encontrará misericórdia. Nós vamos cantar uma música que também vamos cantar todos os dias nessa semana: o amor que cura. Enquanto essa música for colocada, se alguém aqui deseja confessar os seus pecados a Deus e deixar os seus pecados sobre Cristo Jesus, que tomou os nossos pecados e na cruz do Calvário morreu por eles para dar vida nova e redenção. Se alguém deseja vir à frente confessando os seus pecados, poderá fazê-lo. Eu já estou aqui, porque sou pecador e quero o perdão de Cristo. Se você desejar, você vai se colocar em pé e vai vir aqui à frente. E o pastor Quarúpio vai conduzir uma oração.
de confissão e de busca do perdão. Se você conhece esse hino, tente cantar junto. Se não conhece, aprecie a melodia. Tente pronunciar as palavras. É um hino que fala do amor que cura e do convite de Cristo para voltar para a igreja, voltar para o Senhor, voltar para a verdade. Deus está aqui e Ele sabe da sinceridade de cada coração. E se há vontade de ter perdão, há poder de Deus para perdoar. Não há pecado que seja maior do que o poder de Deus. Como você está? Quanto tempo a gente passa longe de Deus? Que eu não te vejo e você nem me diz. Deus diz: alô. quanto tempo você não ora, não fala com Ele? Tá tudo tão vazio, meu coração tão triste, e você no seu mundo sofrendo sozinho, não vem desabafar. Jesus diz: não sofra sozinho. Volta para casa. Volta pra igreja. Rasga do peito a vergonha e a dor. Cristo te chama. Vem sem reservas. Esqueça o passado. Jesus apaga os pecados, o passado. Te entrego o meu ombro. Rasga do peito a vergonha e a dor. Cristo te chama, mesmo ferido, e o amor que cura te faz vencedor. Jesus está te chamando. Se você deseja vir, pode vir à frente, entregando seus pecados a Cristo, deixando seus pecados naquele que é o divino portador de pecados, Jesus Cristo, que cura, que restaura, que transforma. Tá tudo tão vazio, Meu coração tão triste, e você no seu mundo sofrendo sozinho. Não fique sofrendo sozinho. Desabafa em Cristo Jesus os pecados. Volta pra casa, volta pra igreja. Essa é a igreja de Cristo Rasga Jesus. do peito a vergonha. Se o seu e a pecado dor. te envergonha, Cristo te rasgue. chama. Jesus Cristo chama. sem reservas. Esqueça o passado. Ele Jesus apagou. Mas volta pra casa. Te empresto meu ombro. Rasga do peito a vergonha e a dor. Toda dor que há no coração é aliviada por Cristo Jesus. Mesmo ferido, Um coração e o ferido amor que é curado cura por te Cristo faz Jesus. vencedor. É o amor de Cristo que cura e restaura. E você pode experimentar o sangue remidor do Senhor Jesus Cristo. Confesse os seus pecados e deixe, e alcance a misericórdia de Cristo Jesus para uma nova vida. Louve, cante, bem forte. Volta pra casa, volta pra igreja. Esteja na presença de A Cristo. vergonha e a dor. Cristo te chama, mesmo Sem reservas. esqueça o passado. Ele apagou. Jesus apaga e Mas perdoa. volta pra Lança nas casa, profundezas do mar os empresta o pecados. teu ombro. Rasga do peito a vergonha e a dor. Cristo te chama, Mesmo ferido, O amor que cura te faz vencedor. A vitória é a vitória da fé. É a vitória que Cristo dá. A vitória sobre o mal e o pecado, sobre as tendências carnais, sobre as manchas do nosso caráter. É Cristo que perdoa. Você pode aceitar a Jesus Cristo, confessar os seus pecados e receber perdão. Nós vamos pedir ao pastor Quarup que faça uma oração em favor do perdão, da purificação, em favor da limpeza da nossa vida. Convidamos a todos que coloquem-se em pé. Vamos orar ao nosso Deus.
Pai de amor, de misericórdia, de longanimidade, de benignidade, louvado e engrandecido, Senhor, seja o teu sagrado nome. Quem somos nós para receber de ti bênçãos, o quanto necessitamos? Mas aqui estamos, Senhor, porque queremos ser aquilo que tu queres que sejamos. Mas muitas vezes temos sido o contrário daquilo que tu tens plano para a nossa vida, Senhor. Portanto, aqui humilhados, reconhecendo que nada somos, entregamos nossas vidas em tuas mãos, Senhor. Porque um dia tu mandaste o teu Filho amado Jesus Cristo morrer por cada um de nós na cruz do Calvário e pagaste o preço de nossos pecados. Nós não temos outra forma de te agradecer senão reconhecer a grandiosidade do teu amor sobre cada um de nós. Quantos de nós, às vezes, Senhor, andamos longe de ti? Andamos por caminhos os quais achamos que é o melhor para nós, mas são caminhos que tu sabes que nos levam para muito distante da tua vontade. Mas alguns de nós estamos de volta. Amém, Jesus. Estamos aqui, Senhor. Estamos reconhecendo de que por onde fomos não era o lugar onde devíamos estar. Aceita-nos como estamos e transforma-nos como queres que sejamos, para que um dia todos nós que aqui estamos possamos estar contigo na Canaã celestial. Amém, Jesus. Controla nossos pensamentos, controla os nossos atos, dirige a nossa vontade e faz com que o teu Santo Espírito nunca desista de cada um de nós e que sempre esteja sobre nós, abençoando-nos, dirigindo-nos e nos guiando por caminhos que tu queres que possamos andar. Purifica-nos, Senhor. Joga nossos pecados na profundeza do mar e faz-nos conscientes de que não há outro caminho senão o caminho maravilhoso da cruz do Calvário, Senhor. Que na cruz possamos depor todos os nossos pecados e sermos livres deles, Senhor. E um dia ouvir do céu a maravilhosa voz dizendo: servo bom e fiel. Amém. No pouco tu foste fiel e sobre o muito te colocarei. Amém. Entra no gozo do teu Senhor. Amém. É essa a nossa vontade. E muito mais sabemos que essa é a tua vontade, Senhor. Portanto, consagra-nos a todos. Dirige a nossa vida, porque nós não sabemos dirigi-la. Acompanha-nos. E não permita que a nossa vontade seja superior à tua, Senhor. E que possamos sempre estar reconhecidos do teu grande amor sobre cada um de nós que aqui estamos. Amém. Louvado seja o teu nome. Louvado seja o nome do teu santo e maravilhoso Espírito. Louvado seja o nome de Jesus Cristo, que um dia de braços abertos entregou sua vida na cruz do Calvário por cada um de nós. Louvado seja o direito do perdão. E aqui estamos, Senhor, na certeza de que não há outro lugar melhor do que estar aos teus pés, como estamos nessa noite. Te agradecemos essas bênçãos. Em Jesus, nosso Senhor, maravilhoso e digno Salvador. Amém, Senhor. Amém. Amém. Desejo que cada um volte para o seu lugar justificado pela justiça plena que existe em Cristo Jesus, no nosso Salvador bendito, naquele que vive e reina e é poderoso para redimir e para transformar. Quando você estiver no seu lugar e puder abrir a sua Bíblia, abra comigo no livro de 1 Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 1. Primeira epístola ou primeira carta de Pedro, capítulo 1. Eu gostaria de anunciar também que durante todas essas noites, uma equipe de oração estará intercedendo por nós. Além das orações feitas aqui, audivelmente, há uma equipe de pessoas dedicadas que estarão ininterruptamente orando. Eu vou mencionar os nomes: Rose, Cláudia, Jaison,
Sônia, Noel, Isaac, Ivonete, Amanda, Josetelma, Diana, Gabriel, Júlia, Jonathan, Marlene e Daiane estarão orando por nós. E certamente que a oração sustenta o Filho de Deus. A oração intercessora tem muito efeito. E nós agradecemos por essas pessoas que estarão orando por nós. Estarão assim nos ajudando a fortalecer as nossas convicções no poder de Cristo Jesus. 1 Pedro capítulo 1, vamos ver o verso 18 e 19. 1 Pedro capítulo 1, verso 18 e 19, daí você pode voltar àquele PowerPoint. Diz assim o texto: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo Jesus. Todos os profetas bíblicos, todos os apóstolos de Cristo Jesus, todos os heróis da fé, sabiam muito bem de uma coisa: que a salvação, o resgate, a vida eterna é possível única e exclusivamente por Cristo Jesus. Por isso aqueles homens e mulheres, heróis do passado, leais a Deus, não tinham orgulho de si mesmos. Porque quem sou eu, diziam eles? Deus é tudo, Cristo é tudo, o poder vem dele e a glória seja dada a ele. E neste texto, o apóstolo Pedro, aquele que for arrogante, aquele que for orgulhoso, aquele que for ambicioso, agora coloca no trono da sua vida Jesus Cristo. E ele diz, sabendo, como que indicando, existe uma certeza que deve estar sempre na sua mente. Saiba isso, nunca se esqueça, que o resgate do ser humano, a libertação completa do ser humano é possível, não por ouro e prata ou qualquer outra coisa que seja encontrada na matéria deste mundo, mas o resgate do ser humano é pelo precioso sangue de Cristo Jesus. É por isso. Eu organizei esse texto para nossa breve reflexão dessa maneira. O saber essencial, porque Pedro começa dizendo que nós devemos saber, sabendo. Nós devemos saber três coisas. Primeiro, saber que nós fomos resgatados. Resgatados do fútil procedimento, resgatados do comportamento herdado. Nós devemos saber, não lemos o verso 16, mas nós devemos saber também que fomos resgatados para sermos santos, como o nosso Deus é santo. E devemos saber o preço do nosso resgate. Não foi prata, não foi ouro, não foi a bondade de outro homem, nem a nossa própria bondade, mas foi o precioso sangue de Cristo Jesus. Quando o apóstolo Paulo falou sobre resgate, aliás, quando Pedro falou sobre resgate, ele falou sobre um tema muito comum na época, porque as pessoas daquela época sabiam que era escravidão. Muita gente era escrava, não é como hoje. Hoje existem até pessoas que são escravos em algum lugar do mundo por aí, e até dizem que existem certos tipos de trabalho que são quase uma escravidão. Até aqui no Brasil talvez exista, mas não como escravidão daquela época. Naquela época o escravo era escravo mesmo. Alguns escravos já nasciam escravos, porque eles nasciam na senzala, eles nasciam sem liberdade, eles nasciam sem direito, eles nasciam sem ter direito a escolher no futuro com quem ele se casaria, sem ter direito de fazer o que ele desejasse, trabalhando dia e noite sem receber nada por aquilo, só comia se o seu senhor, se o seu dono lhe desse algum alimento. Outras pessoas se tornavam escravas, porque um outro país vinha, dominava sobre eles e escravizava toda aquela nação. E daí não importava se alguém era rico naquele país, a partir dali era escravo sem direito, era escravo sem bens, perdia tudo, não tinha mais nada. Se alguém quisesse, se aquele povo dominante quisesse tomar a esposa daquele homem, tomava, ele era escravo. Se alguém quisesse matar os seus filhos, matava, ele era escravo. Ah, amigos, o apóstolo Pedro sabia, e quando ele escreveu essas palavras, muita gente sabia que ser resgatado indicava, antes de ser resgatado, era um escravo. E haviam pessoas também que se tornavam escravas porque se endividavam. Endividavam-se tanto que o salário não era mais capaz de pagar as dívidas. Se vendessem tudo que tinha, não pagava as dívidas, então se tornava escravo.
E o escravo só podia sair da escravidão sendo resgatado. Resgatado. Então, o apóstolo Pedro diz: saiba que você foi resgatado. O ser humano estava preso pelo pecado. O ser humano foi escravizado pelo mal. O ser humano foi preso nas garras de Satanás. E há possibilidade de perdão, ou de resgate, de liberdade, apenas de uma forma: apenas através do sangue de Cristo Jesus. Mas veja, do que nós fomos resgatados? Pedro dá duas causas de prisão, e dessas nós fomos resgatados: o nosso fútil procedimento e as nossas tendências herdadas. O nosso fútil procedimento, Ellen White fala dessas mesmas duas coisas, dizendo que o Senhor Jesus Cristo é capaz de nos libertar do nosso mau comportamento, herdado ou aprendido, herdado ou cultivado. Ou seja, existe um mau comportamento, um mau procedimento natural do ser humano. Ontem o Michelson falou aqui que até os evolucionistas justificam seu mau comportamento dizendo: isso é herdado, isso é da genética, não é? E na verdade, amigos, não uma causa evolutiva, mas uma causa involutiva, porque o ser humano era perfeito e se tornou imperfeito, era justo e se tornou injusto, era santo e se tornou pecador. E esse pecado, essa natureza corrompida, escraviza o ser humano, e nós temos mau comportamento, más palavras, más ações. Há pessoas que não conseguem deixar de ser nervosas, iracundas, maldosas, cruéis com os demais. Há pessoas que não são capazes de perdoar, de esquecer, de deixar as mágoas. Há pessoas que são incapazes de controlar os seus impulsos de roubar, ou de mentir, ou de humilhar o outro. Incapazes de controlar os seus impulsos sexuais, não se preservam para um futuro casamento, nem se preservam na fidelidade do casamento. Incapazes de controlar os seus impulsos. Amigos, presos por essas más tendências, herdadas porque nossos filhos repetem os nossos erros e nós repetimos os erros dos nossos pais, ou aprendidas por amigos e também aprendidas com os inimigos, porque às vezes aquilo que fazem contra nós, que nós odiamos, nós repetimos nos outros. Mas há poder em Cristo para nos libertar dessa escravidão. Eu posso dizer que há pessoas que já nascem escravas e há pessoas que se tornam escravas desses fúteis procedimentos que trazem vergonha. O apóstolo Pedro diz: saibam que vocês foram resgatados para ser santos. O verso 16 diz: sede santos, porque o Senhor vosso Deus é santo. Amigos, sermos santos é o ideal que Deus tem para nós. Pessoas resgatadas devem se tornar santas, devem se tornar diferentes, devem se tornar melhores, devem se tornar parecidos com aquele que o resgatou. Ou seja, nós devemos ser parecidos com Cristo, aquele que pagou o preço do nosso resgate. A bondade de Cristo deve ser a nossa bondade. O amor de Cristo deve ser o nosso amor. A compaixão de Cristo deve ser a nossa compaixão. Essas qualidades morais de Cristo devem ser repetidas por nós. Nós fomos resgatados para ser santos. Agora o apóstolo Pedro conclui dizendo: saiba o preço do seu resgate. Ele começa dizendo: saiba que não foi mediante prata ou ouro que fostes resgatados. Sabe, ele poderia citar até outras coisas, mas naquela época, ainda mais do que hoje, ele estava falando do máximo que uma pessoa poderia oferecer. Do máximo. Naquela época, não havia cartão de crédito. Naquela época, não havia muita coisa dessa. Naquela época, o rico tinha prata, o rico tinha ouro. Era esse o grande valor. E então, para se libertar um escravo, tinha que um rico pagar a prata, pagar o ouro, que valia o preço daquele homem. Um homem sendo reduzido ao valor de um metal. Que coisa absurda. Mas Pedro diz: saiba que não foi mediante prata ou ouro que vocês foram comprados. Se toda a prata do mundo pudesse ser
reunida e pudesse ser acumulada por um só homem, e esse homem entregasse para Deus toda essa prata e todo esse ouro do mundo, esse valor seria menor do que o preço do resgate de uma vida humana. Porque o salário do pecado é a morte. E o pecado não se resolve com prata, não se resolve com ouro. O pecado não se resolve com dinheiro. O pecado não se resolve com tratamento psicológico. O pecado não se resolve com conselhos. O pecado se resolve com o sangue de Cristo Jesus. Não fostes resgatados por prata ou por ouro. Não fostes resgatados por nada que esse mundo pode oferecer. Nem fostes resgatados por causa dos seus méritos ou dos méritos de outra pessoa que pudesse ela te resgatar ou você se resgatar. Não, ninguém poderia apresentar o pagamento, ninguém. Existe apenas um pagamento: o sangue de Cristo Jesus. Esse é o único pagamento. O pastor Max Lucado, ele conta uma história interessante. Ele diz que foi uma vez com sua família lá na Disney World, e então levou ali os seus filhos para o castelo de uma princesa lá. Eu esqueci o nome da princesa, mas estava lá com a sua família. Acho que era Barbie, talvez, não sei. Cinderela, isso aí, da Cinderela. Então estava lá as famílias ali, crianças ali, e de repente apareceu a Cinderela em um canto ali daquele grande ambiente, daquele castelo. As crianças automaticamente foram todas para próximo da Cinderela. Aquela jovem bonita, aquela jovem elegante, aquela jovem simpática, aquela jovem atrativa. E então todas foram lá, mas ele nota que ficou um menino. Ficou um menino, quietinho, no cantinho, agachado. Ele tinha problemas físicos, ele tinha defeitos congênitos. Ele permaneceu lá, porque ele tinha medo de ser humilhado, medo de ser empurrado, medo de ser desprezado por aquela princesa. Mas aquela jovem notou aquele garoto, e ela, com educação, foi se desvencilhando das outras tantas crianças, foi se aproximando daquele menino, se agachou perto do menino, abraçou e lhe deu um beijo. Ah, que lição importante! Amigos, muito mais do que isso fez nosso Deus por nós, muito mais do que isso. Ele nos vê no nosso pecado, na nossa morte espiritual, na nossa indignidade. Ele sabe que é impossível para o ser humano redimir a si mesmo. Ele sabe que nada desse mundo pode redimir. E nós merecemos ficar com medo e com vergonha, porque os nossos atos melhores são injustiça, são nada, são trapos de imundície. Diante de Deus não tem valor nenhum. Mas Ele não só veio, Ele não só nos abraçou, Ele morreu na cruz por nós, Ele pagou o preço dos nossos pecados. Louvado seja o nome de Cristo Jesus, porque Ele é o nosso Salvador. O apóstolo Pedro diz: saibam, nunca se esqueçam que foram escravos, mas foram resgatados. Nunca se esqueçam que resgatados são livres. Eu quero terminar dizendo que pessoas resgatadas pelo sangue de Cristo Jesus vencem o pecado, vencem pela força de Cristo. Não sou legalista, mas eu posso dizer que o sangue de Cristo Jesus não apenas perdoa, o sangue de Cristo Jesus fortalece. E então alguém que se torna nova criatura, ele vai ser capaz de andar nas alturas com Cristo Jesus. Ele vai ser capaz de vencer o seu pecado, vai ser capaz de vencer o seu vício, vai ser capaz de vencer o seu mau comportamento, porque o sangue de Cristo Jesus tem poder, poder remidor, poder transformador, poder que muda completamente a vida de um indivíduo. Quantos nessa noite desejam declarar para Cristo Jesus que aceitam o preço do resgate pago pelo sangue precioso de Cristo Jesus, que aceitam o perdão e a vida nova, que aceitam andar em novidade de vida com Cristo? Erga sua mão. Louvado seja o nome de Deus, porque você aceitou, e o sangue de Cristo Jesus te dará poder. 2 pessoas serão batizadas nessa noite.
Enquanto eles entram no tanque, o Josué vai contar brevemente essa história. E enquanto ele conta essa história, eu gostaria que você pudesse pensar na sua vida. E quem já passou pela experiência do batismo, pense em renovar a sua entrega a Deus. E quem nunca foi batizado dessa maneira que este casal será batizado hoje, ao final eu vou fazer um apelo para que você decida entregar a sua vida a Cristo Jesus, para ser perdoado e para ser salvo, e para experimentar o que é o novo nascimento. A história começa assim. Certa vez Pedro saiu da sua casa e foi fazer uma visita na casa de amigos. E nessa casa de amigos estava uma jovem senhora, por nome Neuza. Pedro, um homem trabalhador, temente a Deus, conheceu a Deus numa outra igreja, mas estava afastado. E naquele momento, então, ele viu aquela mulher que era diferente dentre várias, e disse: é possível você fazer uma visita para minha esposa Márcia? E naquele momento, então, ela disse sim, e deu o endereço. Neuza, por sua vez, não foi só, ficou feliz e levou sua amiga Ruth. Ambas foram fazer visita para Márcia. E ali naquele momento, Márcia a recebeu e começaram o estudo bíblico. Mas Márcia já estava fazendo outro estudo bíblico com uma outra igreja, uma outra denominação. E ela disse que ela começou a orar a Deus e disse: Senhor, qual dos dois caminhos é a tua verdade? Eu vou provar onde está a tua verdade. E ela encontrou a verdade sobre o sábado, encontrou a verdade sobre o alimento. Mas Pedro, por sua vez, é o homem da casa e tinha que trabalhar, e os estudos eram feitos durante o sábado. E aí naquele dia e vários dias, toda vez que aquela dupla missionária, Ruth e Neuza, saía, Márcia, com amor e carinho, ensinava o seu esposo quem é a verdade. E eles passaram a orar. E aquela outra dupla desistiu. E Deus permaneceu com a fidelidade ao casal Pedro e Márcia, que hoje estão escrevendo o nome no livro da vida pelo dedo de Deus. Louvado seja Deus por essa história maravilhosa que aconteceu. E aqui estão a Márcia e o Pedro, e também está a dupla que deu estudos bíblicos para esse casal. Pastor Quarupi, serão os guardiões espirituais, os padrinhos de batismo, para continuar a caminhada cristã, amadurecendo a sua fé em Cristo Jesus. Se porventura há alguém que é parente bem próximo e deseja chegar aqui perto, poderá fazê-lo nesse momento. Se não, nós vamos agora fazer uma oração, consagrando a Deus a Márcia, que será batizada nesse momento. Santo Deus que está nos céus, nós louvamos o nome de Cristo Jesus, nosso Salvador, porque a misericórdia e o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo atingiu o coração da Márcia, e agora ela confessa os seus pecados e os deixa. E agora ela clama para que o seu nome seja escrito no livro da vida, e será conforme diz a tua palavra, porque a sua palavra é fiel, a sua palavra é poderosa, e o Senhor declara que todo aquele que vier a ti, de modo nenhum o Senhor o lançará fora. Por isso, ó Deus, recebe a Márcia, escreva o seu nome no livro da vida, transforma em uma nova pessoa, porque ela creu no teu evangelho, aceitou a palavra do Senhor, e agora o pastor Quarupi, como ministro do evangelho, a batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Deus seja louvado. Vamos uma salva de palmas. Que bonito momento. Deus seja louvado. Márcia, que Deus te abençoe. Que Deus a use como uma mulher santa e consagrada a Deus. Ali está o Pedro, que também recebeu os estudos, que também creu na verdade, e agora será um novo homem, mais forte, mais leal aos princípios do Senhor. Vamos orar. Deus santo e todo-poderoso, Pai da eternidade, príncipe da paz,
louvado seja o teu nome, porque o Senhor alcançou este homem, o Pedro, que agora entra nas águas batismais para receber o perdão dos pecados e para ter o seu nome escrito no livro da vida. Conceda-lhe o dom do Espírito Santo. Conceda-lhe também o batismo do Espírito Santo. Conceda-lhe forças para que ele viva na tua presença e seja um missionário da verdade, porque ele deseja agora ter o perdão e a vida nova que vem através do batismo, o qual ele pediu. E o pastor Quarupi, como ministro do Evangelho, o batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Uma salva de palmas. Que Deus abençoe, irmão Pedro. Que Deus abençoe esse casal. Que Deus abençoe essa família. Que Deus abençoe essa igreja, que se torna mais forte com a vinda dessas pessoas. Se torna melhor com a vinda dessas pessoas. Parabéns à dupla missionária, que ensinou, que visitou, que intercedeu, que orou, que apoiou e amou. E nesse momento recebe esse pagamento, o pagamento da alegria de ver alguém se batizando. Não há maior alegria do que essa, de ver que o fruto do seu trabalho é colhido. Alegria maior do que essa será apenas quando subirmos para receber o Senhor nos ares. Amigos, aqueles que estão nos visitando receberam um folheto especial que está intitulado Minha Decisão. Nesse folheto, eu gostaria que, se você recebeu, está nos visitando e recebeu, que você agora colocasse a sua decisão. Você ouviu que nós somos resgatados pelo precioso sangue de Cristo Jesus. E se você deseja declarar a sua aceitação, coloque simplesmente o seu nome e o seu telefone. Não precisa mais nada, só o nome e o telefone. E então assinale se você deseja ser batizado, se você deseja que oremos por você, ou se você deseja um estudo bíblico. Enquanto você preenche, eu vou contar apenas mais uma história, então fazer um apelo para que você traga aqui esse cartão. Um garoto nos Estados Unidos recebeu de presente do seu pai uma bola, um taco de golfe. Ele gostava disso, mas o seu pai disse: filho, nós temos um campo aqui perto, você vai treinar lá, você vai jogar lá, porque se você jogar forte, essa bola pode atingir alguém, pode quebrar um vidro, pode fazer algum estrago, em algum lugar vai fazer estrago, então tem um lugar certo para jogar. Mas um dia o seu pai saiu e ele estava ansioso para treinar, ansioso para jogar, ansioso para mirar a sua pontaria. E ele pensou: vou brincar um pouco. Foi lá no gramado da sua casa e começou a arremessar, a jogar. Ele foi se entretendo com aquilo e daqui a pouco jogou bem forte. E a bola atingiu a sua casa, justamente a vidraça de um quarto. Ele ficou todo envergonhado e foi ver o que ele havia cometido. Quando chegou naquele quarto, ele percebeu a sua mãe toda ensanguentada. Aquela bola havia quebrado o vidro, havia jogado estilhaços na sua mãe, que agora estava toda ensanguentada ali. E ele começou a chorar em desespero, vendo o corpo da sua mãe cortado, sangue ali manchando toda a roupa. E ele começou a chorar e dizer: mamãe, eu poderia ter te matado, por favor me perdoe. E aquela mulher, com o amor de mãe, mesmo sentindo dor, ela disse: filho, tudo bem, eu te perdoo. Ele disse que isso foi uma lição para ele nunca mais esquecer, ao ver o sangue da sua mãe. Sabe, amigos, o nosso pecado foi um arremesso que atingiu o nosso Deus. Era para nos atingir, era para nós morrermos, mas o sangue de Cristo Jesus foi derramado em nosso lugar. E na cruz, Jesus Cristo disse: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. E esse perdão dado por nós na cruz do Calvário é o que nos garante vida eterna e paz, nos garante felicidade. Se há alguém que deseja trazer à frente o seu cartão, anotado o que deseja,
anotado o que quer que a igreja faça. Se quer que nós oremos, se quer receber o estudo bíblico, ou se deseja ser batizado, nós vamos ouvir mais um hino nesse momento. E no decorrer do hino, traga aqui. Nós vamos estar aqui recebendo, eu e o Josué. Se você não preencheu ainda, dá tempo de preencher e trazer aqui. Nós queremos receber, nós queremos atender o seu pedido, nós queremos que você possa ser salvo por Cristo Jesus. Nós vamos ter esse hino, no decorrer do hino, por gentileza, traga à frente. Nós vamos estar recebendo aqui. Quem gostaria já de trazer o primeiro, já pode ir trazendo. Nós já estamos aqui para receber. Parabéns, você está aqui. Tomou a decisão, Deus seja louvado. Amém. Bem-vindo de volta para casa. Permaneça aqui. Há mais alguém que deseja trazer? Pode trazer, enquanto nós ouvimos esse hino. Quando mãos suplicantes pediam, outras mãos que as pudessem guiar, receberam um toque seguro destas mãos perfuradas na cruz, pois a cruz, o de cruz traz vitória a qualquer coração sofredor. Vou louvar para sempre meu mestre, pois a cruz hoje é tudo pra mim. Outros pés indecisos, cansados, caminhavam sem ter onde ir, mas os pés que já foram pregados lhes mostravam o caminho do amor. Quando todos os amigos se forem, quando a morte chegar para mim, eu confiarei em um mestre pregado que morreu, mas enfim ressurgiu. Oh, oh, pois a cruz, o de cruz traz vitória a qualquer
louvar para sempre, meu mestre, pois a cruz hoje é tudo pra mim, pois a cruz hoje é tudo pra mim, pra mim. Eu não poderia terminar sem antes chamar alguns amigos. Amigos importantes para mim. Amigos que são pessoas importantes para Deus. Este é o meu grande amigo. Cadê a mamãe dele? Vai se batizar, irmão. Vem cá. Teu filho está voltando para os braços do papai. Mas eu não posso esquecer também do meu amigo Sandro, que eu conheci há pouco tempo. Vem, teu pai te chama. Eu não posso esquecer de um amigo que há tempo vinha mandando mensagem para ele, para ela, um casal maravilhoso. Eu não poderia deixar de chamar o meu amigo Henrique. Teu pai te chama, Henrique. Levanta-te. Vem, Henrique. Teu coração está tremendo. Joyce, vem também. Vocês são pessoas especiais para Deus e para esta igreja também. Eu gostaria que a igreja orasse muito por essas pessoas que estão aqui na frente. Sabe, Henrique, aquela mensagem que eu te mandei agora há pouco, tu leu? Não, né? Eu mandei uma mensagem para o celular dele. Eu disse: Senhor, aonde está Henrique? E Deus disse: está ali, filho, e apontou para o canto. Eu disse: é ele? E aqui está Henrique. Pastor, ele vai voltar para a honra e glória de Deus. Nós vamos fazer a oração final agora. Mas eu pergunto a mais alguém que deseja vir à frente dizendo: eu quero conhecer mais de Cristo, me aproximar mais dele. Quem sabe um dia ser batizado para perdão dos meus pecados, para selar a minha salvação. Há mais alguém que deseja vir? Por favor, venha à frente. Nós queremos fazer essa oração de consagração ao Senhor. É tão bom quando vemos juvenis vindo. Parabéns. Que Deus abençoe. Há mais alguém que deseja vir? O Senhor Jesus Cristo é que chama. Ele abriu um caminho novo e vivo que leva para o reino celeste. O Senhor é poderoso para nos segurar na mão e para não nos deixar afundar no lamaçal do pecado. Se você deseja vir à frente para que nós oremos, para que você seja forte para vencer, é o momento. Nós aguardamos, desejando que o Senhor Jesus Cristo possa te fortalecer, te erguer, te trazer. Mais alguém que deseja vir? Nós vamos fazer uma oração. Então eu vou pedir algo diferente. Agora eu vou pedir que toda a igreja se levante. E se você se levantar também, se você que pensou em vir aqui à frente, se levantou também, saiba que Deus está vendo a sua decisão. Mas eu quero orar especialmente por vocês que estão aqui, pedindo que Deus possa abençoar e conceder o desejo do vosso coração. Santo Deus, nosso Pai, que privilégio nós temos de chamar o Senhor de nosso Pai. A figura de um pai para qualquer ser humano é importante. E às vezes ela é desfigurada pelas falhas humanas. Mas nós temos em Ti um Pai perfeito, que nos ama verdadeiramente, que se dedica para nós, que dia após dia está ao nosso lado, que nos protege, que nos ama, que supre as nossas necessidades e que prepara para nós um lar celestial. Obrigado a Deus, porque nós podemos depositar a nossa confiança em Ti. Obrigado pela certeza de que nós temos, de que andando ao Seu lado,
nada nos faltará, porque o Senhor tem condições de nos manter e nos sustentar completamente. Ó Deus que está nos céus, nós te agradecemos por essas pessoas que vieram aqui à frente. Elas tomaram a decisão de dizer que vão se aproximar mais do Senhor, vão colocar a sua vida em suas mãos para seguir os seus caminhos. E eu te peço, ó bondoso Deus, que se elas colocaram o desejo de estudar a Bíblia, que o Senhor possa abrir a mente delas para entender a tua verdade. Que se elas escreveram ali que desejam oração, que o Senhor possa ouvir a oração do teu povo e possa realizar esse pedido que elas têm no seu coração. Eu te peço, ó Deus, que se elas escreveram que desejam ser batizadas, que o inimigo não impeça e que em breve elas possam ter um novo nascimento para a remissão dos seus pecados e para a segurança da salvação. Mas eu te peço também em favor dessa igreja. Ó Pai, santifica o teu povo. Ó Pai, abençoa a tua igreja. Fortalece esse teu rebanho, que nós possamos deixar esse lugar na segurança de agora irmos levando a tua presença conosco, seguindo nos teus caminhos e tendo vitória sobre vitória através da fé. Bondoso Deus, abençoa-nos nessa noite e abençoa-nos na semana que vai começar de trabalho para nós dentro em breve. Que nós possamos trabalhar com força e energia, possamos trabalhar fazendo tudo bem feito, mas também que amanhã à noite, 6:45, estejamos aqui para louvar o teu nome e para permanecer na tua presença e receber novas forças e alimento espiritual. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Que Deus nos abençoe. E até amanhã, 7:45. Seus braços e senti o calor do Espírito Santo. Vou em paz, pois o meu Deus ao meu lado vai ficar, e em breve sua face eu verei no céu. Hoje aqui, meu Jesus me tomou em seus braços e senti o calor do Espírito Santo. Espírito